rodadas. Bruno Lopes tem contrato rescindido no bid da CBF e reforça o Noroeste para a disputa da Série D. Militão passa por cirurgia nesta terça e está fora da Copa do Mundo. Consulta com um especialista na Finlândia confirma diagnóstico pessimista e coloca ponto final na esperança do zagueiro. Lisca doido é demitido do Botafogo da Paraíba. Treinador não resiste à instabilidade interna e deixa o Belo após 16 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Danilo desperta interesse de 3 clubes e deve deixar o Botafogo na parada da Copa do Mundo. Destaque da equipe carioca, volante tem sondagens de Palmeiras, Fulham da Inglaterra e Zenit da Rússia. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para o WhatsApp ou pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, ela vai para o ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da rodada, 2 jogos foram realizados. Em Araraquara, Guarani e Ferroviária empataram por 2-2. E o Caxias derrotou o Ipiranga por 2-1, fechando, portanto, a 4ª rodada da competição. O Amazonas lidera 100% de aproveitamento, tem 12 pontos. Fecham o G8, Brusque com 10, Paysandu 8, Floresta 8, Ipiranga 7, Ituano 7, Botafogo da Paraíba 6 pontos e o Caxias é o 8º com 6. O Guarani, nesse momento, é o 10º colocado com 6 pontos. No Z2, o grupo dos 2 times que neste momento seriam rebaixados para a Série D estão Ferroviária e Itabaiana. Hoje é dia de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, com os times brasileiros em ação nesta competição sul-americana. Destacando, primeiramente, a Libertadores da América. Os jogos que serão realizados hoje com a participação dos times em mais uma rodada importante desta competição continental. Hoje, por exemplo, haverá a partida pelo grupo do Mirassol, às 7h, Lanús e LDU. Já pela Copa Sul-Americana, aí sim com a presença de brasileiros. 7h tem São Lourenço e Santos, 9h30 Milionários e São Paulo. Hoje também às 7h tem Botafogo Independente Petroleiro. Destacando que na Libertadores, amanhã Flamengo estará em campo também o próprio Palmeiras, o Corinthians joga na quinta-feira. Hoje pela Libertadores também tem brasileiro, hein? Tem o Cruzeiro recebendo o Boca Júnior no estádio do Mineirão. São os jogos dos times brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes, muitas mensagens, pessoal revoltado. Bom dia, CH, estou envergonhado de ver o time do Guarani salário em dia, a rival salário atrasado e vencendo. O time do Bugre é esforçado, mas sem técnica, sem criação.
E a finalização é ruim. Técnico retranqueiro, Paulo Paiva. Esse Hélio no comando é igual colocar coentro em bolo de chocolate. Abraço. Essa foi boa. Odilon, boa. Essa foi muito boa. O que você achou da CBF dizer que não irá divulgar os áudios do VAR dos jogos Palmeiras e Atlético Paranaense e Flamengo e Vitória, cheios de polêmicas? Abraços, Marcel Grota. Achei lamentável. Tem que divulgar. Esse técnico de Série A3 do Guarani já perdeu a torcida, imprensa e vestiário. Não seria melhor gastar mais agora com um técnico caro, mas que suba esse time, ao invés de não subir e perder milhões em cotas da Série B o ano que vem? Anthony ex-cartório. Eu acho, né? Precisa saber da opinião das pessoas que estão lá, que são os responsáveis, né? Acho que sua colocação é perfeita. Por qual motivo o Pedro, atacante do Flamengo, nem é citado para a seleção brasileira? Ele fez 168 jogos, 85 gols, 23 assistências. Todos os jogadores que estão hoje na seleção, ninguém alcança esse número. Nós temos que lembrar que até o ano passado, meados de outubro, o Pedro estava se recuperando de uma cirurgia de LCA. Ele voltou a jogar bem depois do Campeonato Carioca. Então ele voltou antes, essa coisa toda, fez o tratamento de fortalecimento e agora no Campeonato Brasileiro ele está jogando bem. Então dá para entender porque ele não é lembrado, mas ele pode pintar aí como surpresa na lista final. Tá bom? CH, a evolução do Bugrão da Série A para a Série B, da B para a C. Agora já estamos aptos para jogar o Sub-20. Estamos indo bem, só falta abrir o caixão da SAF e entrar. É o fim. Carlos do Castelo. Esse time do Guarani está parecendo o time amador de bairro, que trabalha durante a semana e joga aos domingos. O time está perdido em campo, esse técnico tem que sair urgente, Rogério de Hortolândia. Eu não sou nem a favor nem contra, eu só acho que os jogadores também têm parte, né? Parte de culpa nesta campanha bem abaixo do que a gente espera. Ontem, por exemplo, os erros individuais que aconteceram, aí não tem tatu que aguente, né? A equipe, um abraço, José do Taquaral. É uma vergonha o Guarani empatar com o time de Júnior. A Ferroviária nem o Júnior chega às finais do Sub-20. O técnico não sabe escalar. Um abraço. Deixa eu ver quem que mandou. José Carlos do Taquaral. Bom dia, amigos da Band. Foi vergonhoso o Guarani empatar com o time misto da poderosa Ferrinha. Fernando. Fala, CH, tem como avisar o zagueiro Donato que a temporada de férias terminou e já iniciou a Série C? Ele corre parecendo que está de férias. Vitor, do Parque Tropical. Ele tem até vontade, ele só não tem velocidade. É um jogador lento, né? E todo mundo sabe disso. Eu tô levantando essa bandeira aqui já faz tempo. Então o que aconteceu ontem não tem surpresa nenhuma, pelo menos para esse amigo de vocês. Foi impressão minha ou os jogadores do Guarani experientes caindo na pilha e provocação da molecada da Ferroviária? Defesa devagar e se continuar assim não classifica não, hein? Anderson Bisnaga. Valeu, Bisnaga. Já deu, né? Até quando vamos ver um time medíocre com essa folha de pagamento? O Guarani não vai subir com esse técnico, muito teimoso. CH, o time piorou com esse treineiro. Muitas improvisações, não ganhar ontem só deixou nítido a falta de padrão de jogo. Donato, Isaac, Nayan, Jonathan foram péssimos. O time está regredindo numa competição de baixo nível, a qual era para sobrar em campo. Esses jogadores realmente... Mas até então, o Guarani estava defendendo bem, né? Nas partidas, tirando a de ontem. E ontem não sei se foi soberba, falta de atenção. Tem a qualidade dos jogadores de ataque da Ferroviária, que deram muito trabalho, mas não justifica. O time tinha que ter apresentado muito mais do que apresentou. Bom dia, CH. Acho que os jogadores da Ponte não receberam essa semana pelo menos uma folha de pagamento. Eles devem não entrar em campo na próxima partida. Moisés de Galha. Bom dia, equipe. CH, o que aconteceu? O Guarani sentiu a pressão da torcida da Ferrinha ou não? Lebrão. Uma coisa nem outra. O Guarani jogou mal.
Jogou mal. Simples assim, não é? Que mais aqui? Pergunta para o CH qual seria o treinador ideal para o Guarani, Lisca ou Humberto Louser, ou os dois estão no mercado. Alex Vila Boa Vista, esse L é muito fraco. Eu gosto muito do trabalho dos dois. A minha preferência seria pelo Louser, mas eu não sei nem se o Guarani está pensando em trocar, viu, gente? Deram uma quebrada de galho para a Ponte lá sexta-feira, hein? Pote que era para ser expulso, Catielli. Não concordo, mas está registrado. Time covarde, técnico medíocre, vontade da rival do Guarani, dá mais raiva ainda. Dilson do Guarujá. Bom dia, amigos da Band. Parece que os jogadores do Guarani jogaram amarrados em uma âncora. Augusto, foi mal mesmo. Onde está o Cauã Jesus? O Isaac não dá mais. Adilson Souza. Edson Elias, Campinas, bom dia, CH. Passando para desejar um ótimo dia. Abraços para você também, meu amigo. Muito obrigado, Edson. Vamos ver que é pelo YouTube, se nós temos aqui mensagens. Dá um clique pra gente, um joinha aí, gente. Não custa nada. Bom dia ao Carlos Lemos Matozinho. Ao João Batista também, bom dia. Ao Fábio Luiz, de Praia Grande. Vergonha esse Guarani, técnico ruim, time não tem organização tática. Escala mal. E por aí vai. 11h44 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani ontem fez um péssimo jogo, decepcionou o torcedor mais uma vez, tanto o torcedor que acompanhou na Rádio Bandeirantes, quanto o torcedor que foi até Araraquara, quase 200 torcedores que apoiaram o Guarani, só que mais uma vez futebol pobre. E diante do time reserva da Ferroviária, que está na zona de rebaixamento, o Guarani conseguiu empatar a partida. O Guarani sofreu para empatar o jogo. E o Hélio Cizenando falou justamente a respeito desse futebol fraco e pobre depois da partida. Acho que precisamos elevar o nível, né? Ele sabe que não fizemos um grande jogo, nós sabemos que nós fizemos um grande jogo. Acho que é melhorar isso, melhorar o nosso dia a dia para chegar no dia do jogo e fazer o nosso melhor. Não foi um jogo bom comparado ao Itabaiana, à Volta Redonda. Tomamos gols de erros coletivos, individuais. E coisa que não vinha acontecendo. Agora é evoluir, é treinar, melhorar, achar as peças que encaixem melhor para a gente fazer um grande jogo no sábado contra o Santa Cruz. Bom, o Guarani tem que melhorar muito se quiser sonhar com a classificação para a próxima fase da Série C. Hoje está fora do G8, não perdeu ainda na competição, mas vem jogando mal. A reapresentação do time será hoje, jogo de sábado é decisivo para o Guarani, mais uma vez, contra a equipe do Santa Cruz, no Brinco de Ouro. O Guarani precisa do apoio e, é claro, a situação do Hélio, se não ganhar o jogo de sábado, vai ficar praticamente insustentável. Com relação ao Luca, ele no começo do primeiro tempo saiu com dores na coxa esquerda, será melhor avaliado pelo departamento médico, mas dificilmente terá condições de enfrentar o Santa Cruz. Por outro lado, Natan, quem sabe possa figurar entre os relacionados, ele que está contundido desde o dia 15 de fevereiro e fazendo muita falta no meio-campo do Bugre. E uma outra situação a respeito do Rafael, cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do técnico bugrino. Valeu, CH! Eu recebi aqui pelo menos umas 10 mensagens afirmando que o Valentim está a caminho do Bugre. Um abraço para todos que mandaram mensagem. Eu estou checando, não é? Mas por enquanto não temos nenhuma informação que o Guarani está desligando o Hélio e que está contratando outro treinador, tá bom? Mas a gente vai continuar apurando. 11h47, esteve comigo o Gleger Zorzin na transmissão do jogo de hoje e agora ele chega para comentar o Guarani. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia para você, bom dia para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. É sempre bom ressaltar, né? É sempre bom dizer, né, CH?
Hoje não estou presente aí no estúdio. Um abraço a todos da técnica aí também. Mas é sempre bom ressaltar que o Nossa Área da Rádio Bandeirantes Campinas é o programa de maior audiência do rádio brasileiro. Então vamos lá, CH, para falar do Guarani, que não jogou bem ontem, hein? Jogo ruim do Guarani. O Guarani já vai para a 4ª rodada e não apresentando um futebol convincente, hein? Não dá para dizer também que o treinador não teve tempo de trabalhar. Eu não vou ficar aqui jogando tudo nas costas do Hélio Cizenando também. Claro que ele tem o grau, a percentual de responsabilidade, porque é ele que treina o time, é ele que escala, é ele que determina as estratégias. Então o Guarani precisa ter uma mudança radical disso aí, cara. Ele tem escolhido algumas peças que não têm dado resultado, ele tem tido uma estratégia que não é bem definida, e aí o Guarani acaba se complicando dentro do jogo. Haja vista que ontem o Guarani buscou o empate em 2 ocasiões, e depois que tinha empatado em 2-2, isso no finalzinho, a Ferroviária teve uma outra grande chance de fazer 3-2. E o Guarani sofrendo mais uma vez para minimamente empatar o jogo. E na coletiva o Hélio disse que, olha, hoje nós não jogamos bem, diferentemente dos outros jogos. Eu não concordo. Eu acho que o Guarani não jogou bem contra a Itabaiana, o Guarani não jogou bem contra o Maranhão, e o Guarani também precisa de uma mudança em vários setores do campo, e precisa, viu, CH, de alternativas de jogo. O Guarani não tem. O Guarani é muito previsível. E ontem foi notório isso. Um time reserva da Ferroviária e com algumas substituições. E a gente viu muita molecada, muito sub-20 naquele time da Ferrinha, que acabou complicando a vida do Guarani. E um péssimo resultado esse empate. E vamos ver o que prepara o Hélio para a próxima rodada. A próxima rodada é contra o Santa Cruz, jogando no Brinco de Ouro. Obrigado, Gleger, pelos seus comentários. Deixa eu mandar um abraço aqui pro JDO Martins, pro Nelson Passarim, pro Akira e também pro José Ragazzi, Ragazzi, que não quer o Valentim de jeito nenhum. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Chegando com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta se reapresenta nesta terça-feira, é claro, já de olho no confronto do próximo domingo contra a equipe do São Bernardo, lá no estádio 1º de maio. A Ponte Preta vem embalada, vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Avaí lá no estádio da Ressacada e na última sexta-feira bateu o América Mineiro dentro do estádio Majestoso. E ao longo do campeonato, o técnico Rodrigo Santana planeja fazer um rodízio dentro do elenco, até pelo alto número de atletas. Na entrevista coletiva após a vitória diante do América Mineiro, ele comentou sobre essa gestão de elenco que é necessário fazer nesse momento. Hoje a gente tem um elenco muito cheio, grande, e até para mim é difícil você conseguir dar atenção a todos, né? Você tem mais de 30 jogadores no elenco, sempre é um pouco mais difícil de conseguir dar atenção. Porque 11 tá feliz, 18 tá mais ou menos porque tá entrando, o restante tá um pouco insatisfeito, então até para motivá-los é difícil. Então a gente tá procurando entender se eu consigo até o meio do ano arrancar o melhor deles para não ter que buscar. A partir do momento que a gente perder jogador, aí a gente vai ter que optar por algumas contratações, que também não tá fácil. O futebol tá muito caro, tá muito inflacionado, e foi o que eu falei, a gente precisa capacitar esses caras aqui, é uma grande oportunidade, uma grande camisa, eles precisam dar o melhor deles e performar. Eu acho que nada melhor do que motivar o jogador, ele terminar o jogo e falar, pô, hoje eu fui bem pra caramba, rodei alto pra caramba, fiz gol, dei assistência, eu tirei aquela bola, cortei aquela bola que poderia ser um gol. Eu acho que isso vai nascendo a motivação e automaticamente a autoestima vai melhorando, vão conseguir produzir mais e todo mundo vai sair feliz com as vitórias. E além do rodízio entre os jogadores que estão à disposição do Rodrigo Santana, ele também aguarda um retorno do departamento médico a respeito das situações do David Braz e também do Elvis. A tendência é que no início desta semana os jogadores já comecem o processo de transição física e a expectativa é que os dois fiquem à disposição para a partida do próximo domingo contra o São Bernardo CH.
Legal, tem muita gente aqui falando sobre especulação de troca de treinador. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Nós estamos apurando, mas não há nada sobre troca de treinador no Guarani. Tá bom? 11h53 e agora comentando a ponte, Gleger Zorzin. SH aí, parada dura para o time Ponte Pretano na próxima rodada. São Bernardo, fora de casa. Jogar lá no 1º de maio é sempre duro, hein? Jogar lá no 1º de maio, aliás, 1º de maio, dia do trabalhador. Sexta-feira, hein, CH? Feriadão aí, semana com feriadaço, aço. Mas enfim, para falar da Macaca, que voltou agora aos treinos, se reapresentou nessa terça-feira, e o Rodrigo Santana tentando dar uma condição a esse time de sequência. 2 vitórias consecutivas, sai da zona de rebaixamento, mostra uma evolução, e claro e óbvio, que mesmo com todos os problemas extracampo, e não são poucos, aliás, cara, o pessoal precisava resolver isso rápido, né? O jogador vai chegar uma hora que o cara não aguenta mais, cara. Então a expectativa é de que a Ponte possa se organizar, se reorganizar fora de campo para dar um pouco mais de condição a esses atletas. E a gente percebe, cara, que tem que enaltecer sem dúvida nenhuma, os jogadores têm se empenhado o máximo, têm honrado a camisa, têm honrado o torcedor. Isso tem sido bem legal, viu, CH? Esse comprometimento dos atletas dentro de campo, jogando toda a responsabilidade para a diretoria, para que eles possam resolver os problemas extracampo. Então, é uma parada dura no próximo domingo, hein? Fora de casa, mas eu vou dizer uma coisa, viu, CH? Não é mais difícil ou tão difícil como foi vencer o Avaí lá na ressacada. Então, quem sabe a Ponte, mais um bom resultado, mais um resultado positivo. Claro que uma vitória e também um empate lá no 1º de maio seria um bom resultado também, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre Guarani e Ferroviária. Jogo da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Partida realizada na Fonte Luminosa, claro que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. O Guarani jogou com Kaique França, Inayan, Jonathan Costa, Emerson e Rafael Donato, depois Maurício, William Farias, João Paulo, depois Diego Tavares, Isaac, Herbert, depois Mirandinha, Luca, depois Kevin e Guilherme Cachoeira, depois Guilherme Parede. A equipe do técnico Hélio Cizenando. Já a Ferroviária do técnico Rogério Correia, com Denis Júnior no gol, Tessianelli, Guilherme Ferreira, Juan e Nicolas, David Souza, depois Gadu, Schilling, depois Jonathan e Alencar, depois Meirelles, Raoni, depois Pedro Estevão, Vini Farias e Alisson, depois Cantarelli. Os gols do jogo, a Ferroviária abriu o placar com Alisson a 13 minutos do primeiro tempo, mas o Guarani virou com Guilherme Cachoeira, aliás, o Guarani empatou, né, com Guilherme Cachoeira a 24 minutos do primeiro tempo. A Ferroviária de novo na frente com Alisson a 24 do segundo tempo, mas o Guilherme Parede a 39 do segundo tempo definiu o placar 2-2. Público de 662 torcedores em Araraquara para uma renda de um pouco mais de R$9 mil. O jogo que teve a arbitragem do Tailan Azevedo Gomes do Amapá. Esta foi, portanto, a ficha técnica do jogo Série C, Ferroviária 2, Guarani também 2. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.